Fala galerinha que se liga no Interação, professora de História Alessandra na área, trazendo para vocês mais uma resolução de simulado da ESA, né? A gente vai bater então algumas questões de história do Brasil, passando pelo período colonial até o Brasil imperial. Então pega o seu material, se liga aí para a gente poder começar a nossa correção. Vamos lá, primeira questão do simulado está falando do Tratado de Tordesilhas, né? Assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal. O Tratado de Tordesilhas é aquele tratado de 1494 que vai definir, né, as terras a 370 léguas de Cabo Verde. À direita seriam de Portugal, à esquerda da Espanha. É um tratado, né, do início então da colonização, onde ainda nem se tinha noção real da quantidade de terras, mas já se definiu, né, entre portugueses e espanhóis uma certa um pioneirismo ali naquela chegada, né? Uma primazia ali, eles estariam como os primeiros, né? Isso depois será extremamente contestado pelas outras nações, como a gente vê com as invasões estrangeiras. Mas vamos lá. Ele representa a letra A, o marco inicial da colonização portuguesa do Brasil? Não necessariamente, né? Porque o Brasil só vai ser descoberto, ou seja, encontrado ali, né, em 1500. B, o fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis. As rivalidades vão cessar somente por esse tratado? Não, eles vão tentar organizar, mas a rivalidade ela não se perde. C, a tomada de posse do Brasil pelos portugueses? Também não, né? Como eu disse, Portugal ainda não tinha nem chegado ao Brasil. D, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Perfeito, a letra D é a nossa resposta, né? É justamente o estabelecimento de quem pode o que nesse início de colonização. Letra E, o declínio do expansionismo espanhol, pelo contrário, é o início, né, dessa expansão. Sendo assim, nossa primeira questão, letra D, é a resposta correta, tranquilo? Vamos para a segunda questão. No século XVII, um dos fatores que contribuiu para a conquista do interior no Brasil está ligado a quê? Bem, lembrando que a ideia da interiorização, né, passa pela entrada dos bandeirantes, aonde? Nessa mata fechada, né, que existe no Brasil colonial, que está sendo então desbravada por esses colonos que moram principalmente na região da capitania de São Vicente, né? Então você tem algumas questões que levam, né, essa introdução dessa cultura, né, de sertanismo, de entrada, né, pelas matas. A principal delas é a busca por pedras preciosas e também a busca pelos indígenas, tanto para transformá-los em mão de obra escravizada, tanto para já capturar os indígenas escravizados que teriam fugido, né? Bem como no futuro, lá mais para frente, né, a partir de 1560, 1570, a busca também dos escravizados africanos que também fugiam para a formação de quilombos junto com esses indígenas. Sendo assim, qual é a alternativa correta? Letra A, desenvolvimento da cultura do algodão? Não. B, apressamento indígena, exatamente, é justamente a procura para prender esses indígenas. Então, nossa resposta correta é letra B. Vamos confirmar aí. Letra C, combate aos franceses, não. D, fim do domínio inglês, nunca houve. É a transferência da capital da colônia para São Paulo, também não é algo verdadeiro. Então, nossa questão aí fala justamente do letra B, da questão da busca, né, por esses indígenas, tá ok? Então, a interiorização seria esse movimento de entrada, né, no sertão, né, que seria esse interior. Nossa terceira questão vai falar da mineração. Entre as características da sociedade da região das Minas Gerais, no período de extração do ouro, no século XVIII, a gente pode citar. Vamos lembrar o seguinte, a mineração, né, é um processo de atividade econômica diferenciado em relação ao açúcar. Por quê? Porque ela, né, a atividade econômica mineradora, vai requerer um tipo diferenciado de organização administrativa para a sua ocorrência. Como assim, professora? Pensa o seguinte, para plantar açúcar é preciso de grandes espaços, é preciso de grandes investimentos. Normalmente quem vai participar do processo como dono de engenho é alguém que tenha posses, que tenha recursos, ou seja, não existe a possibilidade, ou ela é bem pequena, do camarada que tem pouco dinheiro, ou poucas posses, ou pouco investimento de capital, chegar a ser um dono
do engenho, né? Então, assim, a gente entende a questão do açúcar como uma questão onde os donos de engenho são pessoas de posse, são pessoas com dinheiro. Então, se você não é um dono de engenho, para você virar um é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque pode ter casos de alguém que conseguiu. Mas essa mobilidade, ou seja, essa possibilidade de sair de, sei lá, um simples trabalhador que dirige, que conduz aquela carrocinha, a carroça com a cana, chegar a ser dono de engenho é muito difícil. Então, a questão da mineração, por se tratar de algo, mas não é que seja só simples, porque você também tem a mineração sendo ampliada, colocada em grande escala, quando você tem até o uso da mão de obra escrava para fazer o processo de extração. Mas você pode individualmente ir até uma mina e tentar a sorte de ficar rico. Entende a diferença? Então, a gente pode dizer que a mineração, de certo modo, traz uma possibilidade, né, de mudança social. Sendo assim, qual é a nossa resposta? Letra A, maior mobilidade social que no restante da colônia? Perfeito, é isso. É a letra A. Vamos ver o restante. B, pequeno desenvolvimento artístico e ausência do estímulo à produção cultural? Não, né? Na verdade, nesse período você tem a arte barroca, né, sendo extremamente desenvolvida, o uso do ouro, na ornamentação das igrejas, né, a realização de muitas esculturas e objetos religiosos. Então, não é a letra B. C, predomínio do meio rural sobre o urbano, como no restante da colônia. Acabei de dizer, né, que a ideia da atividade açucareira é a ideia do campo. E a mineração? A mineração está ligada à cidade. Então, tá errado por isso. D, comércio interno restrito e ausência de setores sociais intermediários. Quando ele fala de ausência de setores intermediários, ele está dizendo que a atividade mineradora não estimulou o que seria o comércio terceirizado, né? O comércio de serviço, como, por exemplo, oferta de alimentação, de lugares para você, de roupa, para vender roupa, de lugar para a pessoa dormir, né? Então, assim, o serviço ele vai ser estimulado pela mineração. Então, aí está dizendo o contrário. Menor presença de irmandades religiosas que no restante da colônia. Não, pelo contrário, né? Você tem um estímulo ao desenvolvimento, né, da criação de igrejas que vão ser, inclusive, ornamentadas com esse ouro. Então, número 3, a terceira questão, seria, então, a letra A, tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à independência resultou do projeto. Vamos lá. O que você tem que lembrar quando pensa em Brasil imperial, em Brasil que vai se tornar independente? Você tem que pensar que esse Brasil, ele passa, né, de um período joanino, que é o período da vinda do Dom João para cá, a instauração, né, de uma ampla administração imperial para poder dar conta do Brasil ser agora a sede desse Império Português. Em contrapartida, você tem a manutenção das elites no poder, né? Então você tem aqueles que apoiam Dom João, que são os donos, os grandes comerciantes, os grandes proprietários de terra, que apoiam essa manutenção. Quando Dom João vai embora, né, em 1821, e volta para Portugal e deixa o seu filho, Dom Pedro, o Dom Pedro, que ainda não é primeiro, vai se tornar com a independência, ele vai ser apoiado, né, pelos setores, digamos assim, apoiado pelos setores da elite, né, aqueles que são ligados ao comércio, que são ligados à grande produção agrícola, né? Os setores que não são populares. Os setores populares, de alguma forma, não verão com bons olhos a manutenção do português no trono ou da manutenção do português no processo de emancipação, tá? E outra coisa também, esse Estado brasileiro, ele nasce, né, na figura do Dom Pedro, porém na figura de um Dom Pedro que vai trazer a Constituição, né? O Brasil vai se tornar independente e você tem a Constituição sendo outorgada pelo Dom Pedro, o que é uma questão, porque é uma Constituição, então, imposta pelo imperador, mas é uma forma de legislação que traz
essas diretrizes desse novo país aí que está se formando, né? Então a gente pode dizer que o Brasil se constitui enquanto uma monarquia que tem uma constituição constitucional. É óbvio que a gente, quando debate o primeiro reinado, vê que o Dom Pedro tinha uma certa centralidade do poder, principalmente por conta da existência do poder moderador, que é o quarto poder vinculado, né, aos outros três, o legislativo, executivo e judicial, que vai ser subordinado, né, esses três poderes subordinados ao poder do imperador, que é o poder moderador. Então a gente pode dizer que mesmo assim a gente tem uma monarquia constitucional, mas que ela é centralizada na figura do Pedro I. Vamos ver o que ele está dizendo. Letra A. Foi então a vitória do grupo liberal conservador que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Bem, parece que essa é a resposta mais condizente com aquilo que a gente está falando, né? Que é o fato de você ter uma monarquia constitucional, um projeto que ele defende as questões dos grandes latifundiários, mas que por ser um país independente também adota algum tipo de medida progressista liberal, né? O Brasil está se tornando uma nação, né, que vai adotar os três poderes, a divisão dos poderes, então isso seria uma inspiração iluminista, e a não separação das províncias, né? Há um esforço para manter as províncias unidas. Então parece que a nossa resposta é letra A. Vamos conferir. Letra B. Projeto do grupo maçônico que pregava autonomia provincial. Não, porque eu acabei de dizer que o primeiro reinado é marcado pela centralização da figura do Dom Pedro. C. Liberal radical que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social. Ora, esse grupo existia, mas ele sai vitorioso? Não. Se ele saísse vitorioso, a gente não teria uma Constituição que foi imposta pelo imperador. Então, não. Letra D. Cortesão que defendia os interesses recolonizadores, ou seja, aquilo que foi pedido na Revolução do Porto, em 1820, de transformar o Brasil de novo em uma colônia, ou seja, um projeto que estaria vinculado diretamente apenas aos interesses portugueses. Isso não é verdade. Há uma mescla entre os interesses portugueses e os interesses das elites brasileiras. Letra E, liberal democrático, que defendia a soberania popular. Já pode, né, encerrar aí de ler a alternativa, porque se fosse assim, como eu disse desde o início, você não teria um monarca como o Pedro I tão autoritário no sentido de impor uma Constituição e governar, né, de forma centralizada. Então, como a gente imaginou, a nossa questão, a resposta correta é letra A, beleza? Então vamos lá. A nossa quinta questão do simulado fala o seguinte: a superação da crise que coincidiu com o fim do período regencial deveu-se a... Bem, como é que termina o período regencial, né? O período regencial, ele é marcado, então, pela instabilidade política, pela eclosão de diferentes revoltas, que gera, né, um certo medo da perda do controle. Então a gente divide o período regencial em avanço liberal e regresso conservador, ou seja, o momento que você adota medidas progressistas, você tem então uma convulsão política, uma série de questões sendo postas, né, pelas províncias que tendem a pedir a separação dessa monarquia, e aí com medo, né, desse processo de dissolver essa monarquia, você tem o regresso conservador, que é o momento de adotar políticas e medidas mais conservadoras. Diante desse retorno conservador, o grupo liberal, né, o grupo que se diz liberal, que se coloca diante de questões favoráveis à autonomia das províncias, ao federalismo, entende que se mantivessem a regência, poderia levar então à volta de um autoritarismo e de medidas conservadoras. Então é esse grupo liberal que vai apoiar o tal golpe da maioridade, que é a quebra da Constituição, que não permitia que o Dom Pedro ainda assumisse com 14 para 15 anos, fazendo com que ele então tome posse, tome poder, assuma o trono ainda menor de idade, né? Então, assim, a ideia de fazer o Dom Pedro assumir ainda menor de idade é um projeto liberal
para impedir que aquilo que foi conquistado de positivo para eles em relação a medidas progressistas, a medidas mais de autonomia, fosse perdido. Então vamos lá. A superação da crise, então, coincidiu com o fim do período regencial, deveu-se a letra A, antecipação da maioridade do príncipe herdeiro. Perfeito. Então, a nossa resposta é essa. Vamos ver. B, consolidação da regência una permanente. Não, porque eu estaria... Se eu estou terminando o período regencial, eu não posso dizer que a regência venceu. Pelo contrário, né? C, formação e consolidação do Partido Republicano. Bem, o Partido Republicano ele ainda não se constitui nesse momento, ele vai se constituir apenas no segundo reinado, nos anos de 1870. D, fundação das agremiações abolicionistas, ainda também não é algo sólido, né? Essa questão de formar clubes, né, que vão discutir a abolição é do segundo reinado. Letra E, volta imediata de Dom Pedro I às terras brasileiras. Dom Pedro I nem vivo mais estava nesse período, então não tinha como ele voltar. Sendo assim, de fato, a nossa resposta correta é a letra A, que fala aí da antecipação da maioridade ou o golpe, né, da maioridade. Tranquilo? Vamos para a última questão, que fala: na conjuntura do segundo reinado, tem destaque no quadro da proclamação da República o quê? O que ele quer de vocês? Que você saiba quais são os fatores que levam o fim da monarquia e o início da República. Então são aquelas 4 questões que a gente está sempre batendo aqui, seja em dica, seja em aula, que é a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão republicana, que são os pilares, né, que são quebrados, ou seja, são os setores que apoiavam o Dom Pedro II que vai se quebrar. Então vamos lá. Interferência inglesa na política imperial não é uma questão forte. Você tem a Inglaterra participando da economia, às vezes até da política, mas não de forma tão incisiva. 2, abolição da escravatura, que é a questão da abolição. 3, questão militar, que a gente falou, que eu acabei de citar, né, que é o empoderamento aí, né, a face mais poderosa que o exército vai demonstrar com o fim da Guerra do Paraguai e a vitória nessa guerra. E 4, a questão religiosa, que foi o quê? Uma disputa, né, da Igreja Católica de poder com o imperador e aí uma certa rusga que fica. 5, pressão do setor industrial urbano. Ainda não existia esse setor extremamente organizado para fazer essa pressão. Então a gente tem, enquanto fatores que levam à proclamação, 2, abolição da escravatura, 3, questão militar, 4, questão religiosa. Ficou faltando só falar da questão republicana, mas como não tem na questão, a gente vai caçar aí a alternativa que contempla verdadeiro 2, 3 e 4. Seria só a nossa resposta, letra C. Tranquilo? Então, finalizamos a nossa resolução do simulado da ESA. Lembrando, né, que é sempre bom, se você errou, dar tentar refazer sem olhar a resposta, né, para poder ficar craque e não perder nada na sua prova. A ideia é que você gabarite, né, as questões de história no seu concurso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.